Which verbs are irregular verbs here? Wrote and rode. Yes. What is the present form of these verbs, Alison? Right. Right. Yes, perfect. Exatamente. Então aqui nós temos um exemplo de verbos irregulares, não é, gente? Olha só como eles ficaram no passado, né? I rode my bike, I wrote a letter. Né? E o presente do rode, ride, como a Alison falou, e o presente do wrote é o write. Né? E aqui o verbo, né, o walk, aqui ele tem aqui a ideia de verbo regular, não é, Nayana? Que a gente pronuncia walked com o sonzinho do T. Perfect. Então, essas frases são afirmativas, frases afirmativas no passado simples, ações que começaram no passado, né, e finalizaram-se no passado, né, foram finalizadas no passado. Então, formas negativas. Nós temos o sujeito, mais o did, que é o verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo no passado, mais o complemento. Certo? E aí nós temos estas frases que são exemplos. Aparecida, por favor, leiam todas essas frases. Let's go. I didn't look ahead. I didn't have it at me. She didn't talk to me. Yes, great. Então, aqui, quando eu tenho o verbo did, que é o verbo auxiliar do passado simples, mais a partícula not, indica a negação. E aí, o verbo, não é? Ele volta, o verbo principal, ele volta para a sua forma normal do presente. Por quê, né, Alisson? Porque o did já indica que o verbo está no passado. Né? Então, né, quando a gente está ensinando lá na escola, né, Alisson, Nayana, os meninos, né, professor, e o verbo? Os alunos sempre escrevem o verbo no passado, mesmo com o verbo auxiliar, né, seja na interrogativa ou na negativa, né? Mas por que esse verbo ele volta para o presente? Porque o did já indica que esse verbo está no passado. Professor, então, aí forma... no slide ficou errado, né? Então, porque tá subject mais did not mais verbo, tá entre parênteses past. Ah, sim, exato. Isso aqui a gente tem que retirar. Exatamente, tem que ser removido. Obrigado, Ayane. Exactly. Exatamente, tá? E aí nós temos a forma negativa, muito tranquila, fácil, né? E aí a forma interrogativa, Nayana. Como a gente constrói aqui uma forma interrogativa no passado simples? O que é que eu faço? O did vem antes, né? Isso. Então, como fica uma dessas frases aqui na forma interrogativa? Did you look ahead? Yes. Did you look, né? Então, o verbo na interrogativa e na negativa, o verbo principal, ele fica na sua forma normal, né? Do presente, a sua forma normal, né? Se eu posso dizer a forma normal do presente, né? Enfim. Mas aí, porque o did já indica que o verbo traz a sua ideia de passado. Tudo bem. E anteriormente, aqui no passado contínuo, turma, essa frase é afirmativa, essa frase negativa. É Aparecida, como é que eu faço uma frase interrogativa aí no passado contínuo? O que é que eu faço, hein? Qual é o verbo auxiliar do passado contínuo aqui? Como é que eu digo assim, ó? Você estava escrevendo uma carta? Como é que eu digo isso em inglês? How do I say this question? How do I ask this question in English? Were you right now? Yes, were you, não é? Então, o verbo auxiliar, was, ou pode ser was ou were, pode vir antes do sujeito da oração. Tem que vir antes do sujeito da oração, indicando aí, né, a pergunta, né? É deslocado. Perfeito. Ótimo. Tudo bem. E aqui, eu estava falando aí, mas já está aqui, né? Yes, no questions, né? Information questions, né? Com foco aqui no passado simples. Nós temos, por favor, Sheina, simple past. Leia todas, yes, no questions, tanto do passado simples como do passado contínuo, Sheina. Leia todas essas explicações, essas perguntas e respostas, please. Simple past. Did you hurt yourself? Yes, I did, or no, I didn't. Past continuous. Were you looking up when you fell? Yes, I was.
or no, I wasn't. Pronto, algo que nós já sabemos, né? Perguntas, né, que as respostas podem conter yes ou no, né? Perguntas diretas, né? Respostas diretas. Ok, yes, no questions. Tanto no passado simples como no passado contínuo. Nós já sabemos como elaborar essas perguntas. Agora, information questions, né? Information questions no passado simples e no passado contínuo. Let's go. Nayana, where? Where did you go? Past continuous. What were you doing? Yes. Se você fazer essa pergunta para o Alisson, Nayana, where did you go? O que o Alisson vai responder? Vamos lá, Alisson, pense aí numa resposta. Se você faz a outra pergunta, Nayana, what were you doing? O que você estava fazendo? O que o Alisson, né, vai responder? Ele vai responder apenas yes ou no? Não. Ele tem que dar informação. Yes. He has to give information to the question that you have asked him. So, let's go. The first question. Vamos lá, Alisson. Criatividade aí na sua resposta. Where did you go? I am a teacher. Então, I go to school for working. No passado, I went. I went. Ok. Yes. Now, where did you go? I went to school. Great. What were you doing, Alisson? I was working. Yes, great. I was working. Very good, Alisson. Thank you so much. Ok, turma. E aqui um tópico interessante, importante, que é os reflexive pronouns, os pronomes reflexivos, que eles estão diretamente relacionados com o pronome pessoal, né? Então, nós temos Aparecida. Leia cada pronome pessoal e para cada pronome pessoal o seu pronome reflexivo correspondente, please. I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. Yes. You, yourselves. They, themselves. Yeah. E os pronomes reflexivos, né, são utilizados quando, né, o agente da ação pratica a ação e recebe a ação, né? Como é que eu digo, Nayana, ele se queimou? He burned, né? He burned himself. He burned himself. Isso, então ele, né, se queimou. He burned himself. Você tem o sujeito, né, pronome pessoal he, e aí você tem que ter o pronome reflexivo correspondente, né, que é o himself. E assim por diante, né? Muito burned to, professor. He burned to himself. Não, sem o to, né? Apenas o verbo e depois já vem o himself. Yes, he burned himself. Perfect. E aí, nós temos também esse vocabulário, né, sobre partes do corpo, muito tranquilo, simples. Eu gostaria que você, Shaena, lesse todas essas frases. Let's go. Neck. Neck, shoulder, chest, stomach, waist, back, arm, elbow, hand, palm, thumb, finger, nail, hip, leg, foot, knee, ankle, heel, toes. Yes, all right. Toes, right? Heel, aqui tem qual a ideia de heel, hein, né, Ana? Heel é o... Heel é o calcanhar. Calcanhar, não é porque você tem um salto. Isso, que você tem um salto, né, Alisson, né? O high heels, né? Então, perfeito. All right. Então, e esse hip é o quadril? O hip, isso, né? A cintura mesmo, a gente pode chamar de hip. Tipo, mas é parecido com o waist também. O waist, né? O waist é mais cintura, então, não é? Então, hip, quadril, tipo né? Pronto. Até de hip hop, né? Que você lança, você balança o quadril na dança, né? Do hip hop. Muito bem. Ok. Thank you. E aqui nós temos, pronto, estes são os conteúdos
né, de revisão para as avaliações. E aqui nós temos uma orientação direta de uma avaliação, de duas, na verdade. A composition test, a prova de produção textual, e oral test, tá? E aqui nós temos um tema estabelecido. Qual é o tema? É a bad thing happened. Uma coisa ruim aconteceu, né? Pode ser uma coisa boa aconteceu? Pode. A good thing happened. Pode ser uma coisa boa, tá certo? Sem problema. Aí você tem as perguntas que vão guiar a sua produção textual. Quais são essas perguntas, Aparecida? Leia pra gente, por favor. Did something bad happen to you? What happened? What were you doing when it happened? Yes. Where were you then? Were you at home? Did you break any home eaten? Did you break Did you break or hurt any parts of your body? Which one? Did anyone see what happened? What were they doing then when it happened? What happened next? Yes. Obviamente que você pode dar mais informações, né, dentro do tema. Fique à vontade, mas essas são as perguntas apenas para guiar você. E aí você tem um texto que é um texto modelo. Eu gostaria de ouvir você, Alisson, realizando a leitura desse texto, por favor. Okay. Something happened to me when I was on my way back home. I was on the train, had just got in, and I was holding on the anything when the train took off. It was very fast, and I did not have time to sit. So I ended up falling on the top of an old lady who was sitting behind me. I did not break anything, but I hit my head on heels. Some of the people who were standing next to me helped me get up, but everybody was laughing and staring at me. So I just apologized to woman and got off the train in the next station because I was too embarrassed. And then I had to wait for almost half an hour for the next train all by myself. Yes, perfect. E aqui só um tópico para a gente relembrar um pouco. O que significa que o by myself? Significa a mim mesmo? É isso? É, com ele mesmo, né? Porque o myself seria... completamente sozinho. Exato, não é, Nayana? Aqui o by myself é uma expressão que já tem outro significado por conta desse by, que significa sozinho, tá? Aí você pode até lembrar, ouvir aquela música lá no YouTube, viu? Oh, by myself, I don't wanna be, viu? Sim. Tudo bem? Então, só para a gente relembrar, tá? Essa expressão típica aqui. Então, nós teremos a avaliação oral dos estudantes que estão atendendo as aulas online de forma síncrona. Avaliação oral síncrona, tá? Nós vamos marcar um momento pelo Google Meet, né, para eu e você termos a avaliação oral. Tudo bem? A avaliação oral será com o professor, tá? Não será mais gravando um áudio. Os demais colegas que não têm a interação assíncrona, né, sempre não conseguem ter a interação assíncrona, é que vão ler o texto, né, vão responder as perguntas, gravar aquele áudio e me enviar.